Começa agora o programa Destaque, que recebe essa semana o deputado estadual, professor Teodoro, para conversar sobre a formação do professor. Quem é esse professor do mercado brasileiro? O paradigma do professor reflexivo, isto é, do professor que reflete sobre a sua prática, que pensa, que elabora em cima dessa prática, já que é esse paradigma que hoje em dia domina na área de formação de professores. Tudo bem, professor Teodoro? É um prazer recebê-lo novamente aqui em nosso programa. Tudo bem. Professor, hoje em dia, não só os apaixonados pela educação, como o senhor, como exemplo, diz, que vem reiteradamente defendendo essa causa no nosso parlamento, mas também é o interesse dos empresários, dos economistas, em estar debatendo esse assunto, tendo em vista que essa temática já tomou conta e já viu que é a única saída como fonte dos problemas sociais. Como exemplo disso, o economista Cláudio Moura Castro, que falou no Observatório da Imprensa que houve agora em maio, sobre que nós temos uma educação astronauta, distante da realidade. Como é que o senhor vê essa afirmação? Nós estamos vivendo no Brasil, nessas últimas 2 décadas, um processo de mudança acentuado. O Brasil hoje é a 10ª economia mundial e tem tido um grande desenvolvimento industrial, portanto, uma transformação do país ao ponto que hoje o Brasil está entre os países emergentes. No entanto, nós observamos que nesse país que cresce, ele cresce de uma maneira desordenada, há distorções, há diferenças regionais e a educação tem passado por uma crise. Apesar de haver hoje uma mobilidade bastante acentuada, uma conscientização cada vez maior da importância da educação, nós, não só no Brasil, como aliás muito mais no mundo inteiro. Nós temos, inclusive, recentemente, aqui no Brasil, uma entrevista do professor James Heckman, da Universidade de Chicago, em que ele, prêmio Nobel de Economia de 2000, ele, economista, vem defendendo que o ponto principal para você desenvolver um país é investir na educação. Investir na educação desde os 3 anos de idade, porque na faixa de 3 a 6 anos é que realmente vai se definir todo o desenvolvimento da pessoa humana. Ele diz que o país hoje vivendo, aliás, o país e o mundo vivendo numa sociedade do conhecimento, é importante que se invista no fator fundamental, no investimento fundamental que é na educação. Mas no Brasil, como eu disse, nós temos observado esse fenômeno, que é o Brasil ainda não investiu suficientemente, não se preocupou suficientemente com a educação, sobretudo para dar realmente uma possibilidade do Brasil poder acompanhar os países hoje desenvolvidos, sobretudo esses mais recentes, como a Espanha, a Coreia, a Finlândia, a Irlanda, que investiram de uma maneira bastante considerável na educação e se transformaram num país que tem o mesmo patamar dos países hoje desenvolvidos. Ora, o Brasil tem que realmente tomar uma decisão, mudar este aspecto. As pesquisas, as realizações, todas as pesquisas feitas pelo IBGE, pela Fundação Getúlio Vargas, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do MEC, o INEP, constatam que a educação está em crise e que tem que ser feito algo para alavancar cada vez mais o desenvolvimento do país. Nós temos, portanto, o próprio ministro Fernando Haddad, recentemente, ele reconhece que, apesar dos esforços e da evolução desse esforço governamental e mudar a educação brasileira, ele ainda reconhece que a nossa educação está em crise, a educação é de uma qualidade não muito boa e que, portanto, tem que ter algo diferente. E vai colocar exatamente no professor um dos problemas que, aliás, deveria ser a solução, em que ele encontra, ou seja, necessita ainda uma formação mais dirigida para que o país possa ter professores competentes. Nós temos hoje as escolas. Há uma diferença muito grande entre escolas públicas e escolas privadas. As melhores escolas privadas do país, elas, de certa forma, têm os melhores professores, sobretudo no ensino fundamental, no ensino médio, e as escolas públicas realmente que recebem os jovens, sobretudo da classe C e D, ficam numa situação de inferioridade. Ora, isto realmente requer uma mudança do comportamento do Ministério
para enfrentar esse problema. E o ministro, então, está lançando um programa de formação dos professores para que deve atender aproximadamente 330 mil e atingindo depois 600 mil. Tal a necessidade que o Brasil ainda hoje precisa, não só os estados do sul do país, mas sobretudo do Nordeste e também aqui do próprio estado do Ceará. Então o ministro lançou esse programa, vai envolver as universidades públicas federais, as universidades estaduais, para qualificar. E qualificar professores em áreas básicas. Falta professor de química, falta professor de física, falta de professor de matemática, de biologia. Ora, isso é fundamental para você desenvolver a criança, sobretudo nas últimas séries do ensino fundamental, tem que realmente o professor ser capacitado, qualificado, para que ele possa realmente ensinar, estudar matemática, estudar química, estudar física e preparar-se. E não um profissional que termine um curso de pedagogia ou termine um curso de letra que vai ensinar física ou vai ensinar, por exemplo, matemática. Não, tem que ter uma formação adequada para cada vez mais desempenhar essa função, que é a função mais importante. A afirmação que você falou desde o início, do Cláudio Moura Castro, que é um pesquisador, professor, e que realmente exerceu um papel importante quando trabalhava no Ministério da Educação, que ele formatou todo o sistema de avaliação da CAPES no país, que hoje é um exemplo na América Latina. Ele, que realmente é um pesquisador e continua cada vez mais atuando na área da educação, ele diz que o professor, hoje, os cursos de pedagogia, eles são muito teóricos. Eles não têm muito ainda, eles têm que deixar de se preocupar muito com a parte ideológica e preocupar-se com a parte prática. Então, voltar-se para um certo equilíbrio entre teoria e prática. E não ficar, como ele diz, uma visão astronômica, uma situação lá em cima que não vê nada e tem que ir para a base, ir para a sala de aula e fazer essa ligação entre teoria e prática. Ora, nós temos hoje no país essa necessidade muito grande de fazer com que professores que são professores leigos, realmente há essa necessidade cada vez maior de lutar para que o país tenha professores de qualidade. Isso, hoje, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, no Nordeste, essas deficiências são ainda muito acentuadas. Nós temos realizado aqui no estado do Ceará, que reflete também a mesma posição a nível nacional. Eu realizei uma experiência quando reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, que foi projetada depois em todo o norte do estado do Ceará, que quando da promulgação da LDB, em 1996, a exigência era que os professores, havia uma quantidade muito grande em todo o país e sobretudo aqui no Ceará, naquela época, lembro muito bem que por volta de 1996, o estado do Ceará tinha, segundo os dados da Secretaria de Educação Básica, tinha 50 mil professores leigos, ou seja, professores não adequados, não preparados para ensinar naquela classe, naquele nível que ele se encontrava. Então, e portanto, professores que tinham apenas um ano de segundo grau, por exemplo, ele ensinava, não estava adequado. Então, há a exigência da LDB para qualificar cada vez mais os professores, para que eles se graduem, se titulem e façam, portanto, uma atuação, ministrem cursos de qualidade. Então, nós levantamos, fizemos uma proposta de um curso, de uma operação guerra, de fazer com que o Estado, sobretudo as secretarias, as universidades estaduais, no caso aqui a UVA, a URCA, a UES e também a própria Universidade Federal do Ceará, a Unifor, enfim, todas as universidades se engajassem nesse programa de formação. Porque a formação ela é fundamental. O professor, já dizia o nosso professor Zeferino Vaz, que implantou e o grande mentor da Universidade Unicamp, ele dizia que é mais importante na escola é o professor, em primeiro lugar,
o professor em segundo lugar, o professor em terceiro lugar. Em quarto lugar, vem os livros, a biblioteca, mas a importância do professor. E como nós vimos, em todas hoje, a imprensa internacional, nos países que cresceram, como a Finlândia, como a Inglaterra, eles escolhem os alunos, os melhores alunos para ser professor. No caso do Brasil, é o contrário. Os alunos que estão lá embaixo, aqueles que passam, que não têm não estão em primeiro lugar, são escolhidos para ser professor. E, por outro lado, a profissão de professor, ela não é motivada, ela é mal remunerada e o professor, às vezes, é mal preparado. Portanto, tem que ter, inclusive, o nosso senador Cristóvão Buarque, ele defende até uma formação a nível nacional, que ela fosse federalizada, tal a importância do professor, porque ele é que faz a diferença na escola. É ele que vai realmente formar a criança, não só a começar do início, do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e na própria universidade. Então, nós lançamos esses programas inclusive, eu organizei com a participação de vários professores, esse livro sobre a formação do professor leigo, já na sua 4ª edição, em que aqui eu relato essa experiência acontecida em Sobral, em que lá nós fizemos uma parceria com a Prefeitura de Sobral. Naquela oportunidade era prefeito o nosso hoje governador Cid Gomes, em que, em parceria com a Prefeitura de Sobral e com as outras prefeituras da região, envolvendo também o papel da Diocese de Sobral, notadamente, à época, era bispo Dom Aldo Pagotto, hoje bispo Dom Fernando, que eles cooperaram para que realmente a gente fizesse esse trabalho a 4 mãos para qualificar os professores. Sobretudo os professores do ensino municipal estavam em sala de aula, mas não eram preparados, eram professores leigos. Então, todo um trabalho foi feito e hoje nós podemos dizer que depois de 15 anos decorrido a promulgação da LDB... Esse trabalho não tem como ser feito só na educação, tem que ser feito também, como o senhor está falando, a formação de professores, porque anda em conjunto, porque hoje o problema, como a gente pode ver, analisar, não é só o problema de professores com nível, não ter nível superior. Existem aqueles professores que têm um nível superior, têm a formação, mas não sabem passar isso dentro da sala de aula. Como é que o senhor acha que pode mudar esse quadro? Já que eles vão ver, ainda estão verdes ainda dentro da sala, como é que eles não sabem, não tem didática para poder repassar? Exatamente aí você toca no problema quando você se referiu ao professor Cláudio Moura Castro, na conferência que ele fez aqui para os industriais. Ele diz que hoje é importante fazer essa ligação entre teoria e prática, fazer com que o professor, inclusive nessa experiência que nós fizemos em Sobral, era o professor, só que não era qualificado, mas ele estava em sala. Então, aliar a teoria com a prática, porque às vezes ele já está na sala de aula, já tem uma experiência, é claro que ele não está qualificado, mas ele vai usar aquela prática. Então, uma busca de união entre a teoria e a prática. E ele mesmo defende a teoria do feijão com arroz. É o professor ensinar o que é importante para o aluno aprender, que ele saiba aprender a ler e a escrever, e não fazer com que, em pesquisas realizadas aqui em trabalho, que inclusive realizado quando, há 6 anos atrás, o deputado Ivo Gomes fez uma experiência e constatou que os jovens que estavam já na 4ª série, ou seja, 4 anos, que na pesquisa realizada eles não sabiam nem ler nem escrever. Quer dizer, ele tem que aprender a ler e a escrever logo no início, para poder realmente depois desenvolver. Isso é um dado que é importante, então o professor tem que qualificar-se e tem que se preparar. E hoje mesmo, para poder aprender a exercer sua função, recentemente alguns estados do Sul já estão exigindo prova didática, e aqui mesmo o governador tem dito que logo mais deve fazer um concurso para 4.000 pessoas e já vai incluir no teste, quer dizer, que seja feito não só o teste teórico, responder a questão, mas que ele dê uma aula prática para dizer se ele sabe realmente didática, uma espécie se de ele estágio sabe comprobatório, comunicar-se, ou então um estágio probatório, que seria também importante para que ele tenha condições
de ministrar bem a sua própria experiência de professor. É fundamental. E avaliar constantemente. Que é um outro dado que é importante em todo esse processo, que a avaliação há uma espécie de bicho-papão. Todo mundo tem medo de avaliar-se. Quando, na realidade, a avaliação tem que ser encarada de uma maneira proativa, vai beneficiar, ele vai melhorar. E um outro dado fundamental, que é a própria preparação, quer dizer, o professor fazer a sua carreira de professor, como se graduando, se especializando, fazendo mestrado, doutorado, e um dado fundamental, a educação continuada. Ele vai aos poucos e se adequando. Todo o tempo o professor tem que estar alinhando a sua ação em sala de aula à pesquisa. E ele vai, sem dúvida alguma, melhorando a sua performance, a maneira de ensinar, a maneira de transmitir conhecimento e portanto, ministrando um ensino de qualidade. Eu acho que isso é fundamental. O senhor acha que ser professor hoje é mais complexo do que antigamente? É uma tarefa realmente complexa, porque tem que partir de algo que o professor tem que gostar, ele tem que amar o que faz, isso é importante para fazer aquilo que faz, e ele deve ter uma educação permanente, ou seja, estudar sempre, porque hoje, para ser um homem atualizado, vivendo numa sociedade do conhecimento, ele deve, necessariamente, ele deve estar estudando, deve estar se adequando. Só que, diante da situação que se encontra aí do país, o professor ainda é muito mal remunerado. Sobretudo o professor que se volta dos cursos de ensino fundamental e ensino médio. Houve uma mudança. O próprio Ministério, há 30 anos atrás, o Ministério, a parte orçamentária, dedicava a sua maior parte ao ensino superior. E a parte secundária era para o ensino médio e o ensino fundamental. Ora, com a lei do Fundef, e agora nesse governo com a lei do Fundeb, depois tendo sido promulgada também a LDB, houve uma mudança, há uma melhoria, mas essa melhoria tem que ser reforçada para realmente o professor se capacite e dê condições de atuação. Ainda não são bem remunerados, tem que ter uma melhor remuneração, porque quando nós vamos fazer uma comparação entre um professor de uma escola privada e de uma escola pública, a gente vê uma defasagem. Da escola privada ganha mais do que o da escola pública, sobretudo na área do ensino fundamental e do ensino médio. O estímulo. É o estímulo, e hoje algumas experiências estão sendo feitas que estimula também, quer dizer, o professor que trabalha mais, o professor que se dedica mais, buscar o mérito para que ele possa desenvolver mais. E a gente observa que aqueles professores nas universidades que se dedicaram e que são pessoas hoje competentes, que fizeram toda a sua carreira de mestrado, doutorado, que tem pesquisa, eles desenvolvem um trabalho importante nas universidades e tem apoio, inclusive, de instituto de pesquisa. Ora, nós temos que viabilizar também para que o professor do ensino médio, do ensino fundamental, tenha essas condições. O que é ser esse professor reflexivo? O que é ser esse professor pesquisador? Hoje, para que você realmente seja um homem atualizado, sobretudo professor, ele tem que aliar o estudo, todo o tempo estudar para se atualizar e fazer uma ligação entre a sua prática de ensino e a pesquisa, porque o mundo não para, o mundo muda constantemente. Então ele tem que estar atuando, trabalhando e fazendo também com os seus alunos um trabalho de pesquisa. Nós observamos, sobretudo nos países desenvolvidos, também no Brasil, hoje nas universidades, que os professores que são já doutores e que dirigem, às vezes administram cursos de mestrado, cursos de doutorado, eles acompanham a própria vida do aluno e o aluno trabalha com o professor. Então esse trabalho tem que ser constante e que dá realmente prazer ao professor. Ele tem que publicar constantemente, publicar em revistas nacionais e em revistas internacionais, e isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença da vida do professor. E hoje nós temos 2 pontos que eu acho um estrangulamento no ensino brasileiro, é que a educação infantil deve ser mais considerada, como eu citei aqui o caso do professor Heckman,
que ele diz que tem que começar já aos 3 anos, de 3 a 6 anos, porque ali é que se define, e ter uma universalização da educação infantil que ainda não tem no Brasil. Nós temos aqui mesmo no Ceará uma grande quantidade de crianças que não têm essa educação infantil. E no ponto de estrangulamento, que é o ensino médio. O aluno chega, termina o ensino fundamental, e quando ele chega no ensino médio, ele se evade, ele repete. Ora, aí é o ponto de estrangulamento, talvez 50% desses alunos terminam. Ora, aí você cria um problema grave, porque você joga fora 50% de jovens que estão aptos a entrar no ensino médio, a profissionalizar-se, quer dizer, tem que ter mais escola profissionalizante. Ainda bem que hoje os governos estão conscientes, o próprio governador está criando aqui, criou 51 escolas profissionais para levar um estudo mais voltado para o trabalho. Então você termina o ensino médio, ao mesmo tempo você tem uma profissão, termina a profissionalização para poder trabalhar. Depois, se você quiser e se tiver condições de realizar-se, você entra na universidade, que também é um outro ponto que eu acho que deve ser investido mais, porque ainda temos poucos alunos nas universidades cearenses. O Brasil hoje tem 16, na faixa de 16% da média entre os alunos que estão entre 18 e 24 anos na universidade. O Ceará tem 9%. Ora, os países desenvolvidos têm 60%. Os Estados Unidos têm mais do que 60%, e o presidente Obama tem dito que quer que todo americano chegue à universidade. Daí porque ele investe bastante. Então, eu defendo que hoje o governo federal deveria investir pelo menos 10% do PIB na educação, focalizando em todos os seus aspectos: a educação infantil, a educação fundamental, a educação média e a educação superior, fazer com que todos tenham condições, porque é na educação superior que nós vamos ter a diferença para transformar o país. A diferença também consiste na qualidade das universidades, dos cursos, porque atualmente o MEC fechou 17 cursos da área de pedagogia. Como é que o senhor vê esse fato? O MEC tem realmente, ultimamente, tem avaliado mais as universidades, aliás, uma avaliação permanente, e tem também avaliado os cursos, e todos os cursos são avaliados, e agora, recentemente, ele mandou fechar alguns cursos de pedagogia, exatamente porque as estruturas desses cursos não são estruturas adequadas, quer dizer, em termos de laboratórios, em termos de sala de aula, em termos de professores, sobretudo professores qualificados, e diante disso, ele mandou fechar porque não está transmitindo uma educação de qualidade, que deve ser um esforço muito grande para que e há também uma busca de adequação do seu currículo. Nessa área, por exemplo, sobretudo da pedagogia, eu acho que tem que voltar-se mais para fazer essa ligação entre teoria e prática. O senhor acha que os professores que já estão formados, já estão lecionando, o que é que pode se fazer para que eles mudem essa concepção, mudem a didática? O senhor acha que eles precisam ser sacudidos de forma a repensar, a refletir, a começar pelos próprios estudantes que pensam em ser professores? Eu acho que era interessante que sejam feitos, inclusive, chamar a atenção para formar o professor e, ao mesmo tempo, uma vez professor, ele deve constantemente estar se aperfeiçoando. Então, a ideia da educação continuada, ela é fundamental. Nós não temos condições para acompanhar o tempo, temos que ser atualizados e sempre fazer um acompanhamento. Eu diria que todo ano o professor ele tem que ter pelo menos uma reserva de tempo para você atualizar-se. Hoje mesmo nos países desenvolvidos, a França, por exemplo, os próprios operários, todo ano, quando tem um período de férias, ele tem também por parte das empresas uma reserva de uma semana ou 2 semanas para atualizar-se. E eles escolhem qual escola que ele quer estudar. Ora, o professor é fundamental que ele se recicle. Primeiro, se ele não tem os títulos devidos, ele deve especializar-se, deve fazer o mestrado, deve fazer o doutorado, pós-doutoramento, e estar constantemente atualizado no que acontece no mundo. Ou seja, o estudo para um professor é algo que deve ser permanente, permanentemente estudando, e com isso eu tenho certeza
que ele vai ministrando aulas de qualidade e vai envolvendo e tendo uma abertura, sobretudo para os professores que são doutores, por que não eles participarem na sala de aula, eu diria até a começar pela escola infantil. Eu tive a oportunidade de ter visitado algumas escolas infantis fora do país e observava que tinham professores PhDs, ou seja, doutores, que começavam ensinando já na escola infantil. Tal o zelo, ele que fazia suas experiências, suas pesquisas, mas altamente preparado, capacitado, e começava com a base de tudo, que é a criança, digamos, nessa faixa de 6, 7 anos, tinha o apoio dos professores altamente qualificados. E não ficar somente na área da universidade, mas que sejam também em todos os níveis, na educação infantil, na educação fundamental, na educação média e na própria universidade. O senhor considera que já existam mudanças significativas em direção à formação de professores? Eu acho que há, por exemplo, iniciativa, eu mesmo retratei essa iniciativa que nós realizamos em Sobral, ela foi extensiva a toda a região norte e hoje em todo o estado do Ceará, inclusive em parceria com outras universidades fora do estado. Depois eu publiquei um outro livro meu, A Inclusão pela Educação, que retrata essa experiência não só de Sobral, mas de toda a redondeza, e hoje há uma consciência por parte dos prefeitos, por parte dos governadores e do próprio governo federal, que tomou consciência do jeito que está, não pode ficar. E como o Brasil precisa desenvolver-se, ele tem necessariamente que investir mais na educação. Sobretudo agora que diante dessa crise internacional, o Brasil pode aproveitar esse momento para investir na educação, investir em escolas de qualidade. Nós temos mais de mil municípios que não têm escolas boas, que ficam numa situação à margem. Por que não conceber a educação de uma maneira sistêmica, envolvendo as próprias universidades? Há um princípio já, as universidades federais já têm campus avançados, aqui mesmo no Ceará, nós temos da Universidade Federal do Ceará, que é a Universidade Mata, é a universidade que realmente começou e que lidera todo esse campo do saber e da pesquisa. Ela hoje tem campus avançado no Cariri, em Barbalha, tem campus avançado em Sobral, tem campus avançado em Quixadá, e também nós vamos ter uma outra universidade, que é a universidade que vai tratar dos países que falam português, trazer alunos não só do Brasil, como também de toda a África portuguesa, que vai ser em Redenção, que é um avanço. Só que eu defendo que deveria ter mais experiências universitárias, mais universidade, para que realmente se desenvolva o estado do Ceará. Para finalizar, hoje pesquisadores e educadores andam pelo mundo procurando novas visões sobre a educação. Como é que, na sua opinião, como é que se pode pensar essa ligação entre a educação, a evolução da educação, em conjunto com a formação de professor? A educação, quer dizer, você observa que o Brasil progrediu, o Brasil evoluiu. É a 10ª potência mundial. Mas se observarmos como o Brasil se desenvolveu, nós temos situações extremadas, ou seja, uma alta concentração de renda, as regiões, uma rica, outra pobre, a distribuição de renda entre os estados também não é boa. Ora, tem que ter um desenvolvimento que englobe tudo. E a educação, ela é que faz a diferença. Então, por que não concentrar-se mais na educação? Porque ela vai fazer a própria diferença. E vai também prestigiar, que é um outro dado, prestigiar a formação do professor. E escolher os melhores alunos. Eu acho que tem que ter a mão do governo, não só o governo federal, estadual, mas e municipais, escolher os melhores, inclusive até dar bolsa, financiar, dar bolsa para que eles se preparem para se exercer depois uma função de professor. Ok, professor Teodoro, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado. O programa em Destaque fica por aqui. Até a próxima semana na FGF TV, canal 14 da NET.
Destaque: Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará. FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.